por fora, muitos anos trabalhando, representando essa farda, a farda da justiça, porém do lado de dentro, uma pessoa que sofria de vários transtornos, vivia completamente surtado. O meu interior sempre foi a maior injustiça na minha vida. A depressão, ela não é uma coisa que hoje você está e amanhã ela vai ser resolvida. Eu achava que eu conseguiria sair daquela situação de depressão. Sempre fui uma pessoa de procurar o combate, de ser um policial ativo, só que dentro de mim, aquele vazio, aqueles maus pensamentos, aquele Fernando depressivo me consumia dia após dia. Então eu procurava sempre uma válvula de escape. Era a bebida, saía, ficava o dia inteiro bebendo, e eu continuava trabalhando na corporação, porque eu amava aquilo que eu fazia. Só que dentro de mim as coisas cada dia pioravam mais. O meu comportamento na rua era aquele comportamento acelerado, né? Que qualquer tipo de discordância de alguma pessoa já era motivo da explosão. Fernando era um homem desequilibrado. Ele chegava do trabalho, não tinha paciência com nada. Qualquer coisa ele queria quebrar dentro de casa. Vivia triste, vivia magoado com o trabalho, com a vida. Eu lembro que eu tinha comprado um celular há menos de uma semana e eu taquei aquele celular na parede. Eu tinha um computador novo em casa, eu quebrei aquele computador todo. E a minha esposa, a minha filha olhava para mim, como se eu fosse um animal. O meu corpo realmente, eu posso dizer que ele era o templo do diabo, porque eu tinha vários problemas de saúde. Acabei adquirindo 2 tumores, tive um tumor na região do peito, inclusive usava uma sonda para poder drenar. As coisas pioraram quando eu sofri um acidente em serviço, onde eu tive uma fratura na perna esquerda, fiquei afastado durante meses de licença no trabalho, minha perna afinou, perdi massa óssea, tive problemas psiquiátricos, passagens por hospitais psiquiátricos, uso de remédios controlados, os problemas financeiros se agravaram. Eu lembro que teve um dia que só tinha pão e água na geladeira. Foi terrível. A minha vida espiritual era completamente perturbada, porque eu via os encostos. Ele falava que não estava se sentindo bem, que tinha vontade de matar as pessoas, tinha vontade de fazer o mal, que tinha vontade de tirar a própria vida, mas dava para ver que era transtornos internos, né? Esse momento de descontrole que eu tive, ele gerou uma depressão muito grande, onde eu comecei a me afastar das pessoas, só queria ficar dentro de casa, queria ficar no quarto, enjaulado, trancado dentro do quarto, pensando, maquinando como seria eu tirar a própria vida. E foi numa noite dessas, onde, usando vários tipos de medicamentos, era uma madrugada, onde eu vi o programa da Igreja Universal. Como eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, como todo policial militar no Rio de Janeiro, ele está propício a desafios, eu ouvi aquela voz do homem de Deus me desafiando, falando que ali seria a última porta. Então eu já tinha colocado dentro de mim que eu iria à Igreja Universal, só que ao mesmo tempo a outra voz me freava. E aquela voz falava para eu não ir. Peguei o carro do meu pai, com muito sacrifício de dirigir, descendo aqui no viaduto de Cascadura, próximo do solo sagrado. Já estava decidido a chegar no solo sagrado, me veio uma voz e disse: joga o carro no poste, tira a própria vida, faz aquilo que eu estou falando há tanto tempo na tua mente para você fazer, que para onde você vai ter paz. Foi aí que eu lembro muito bem que eu passei a marcha, eu joguei a segunda marcha
e fui, taquei o meu carro no poste. Só que nesse momento onde eu me atirei no poste com o carro, eu tive um apagão e só me recordei quando eu já estava dentro do solo sagrado, de frente ao altar. Eu tinha manifestado com espíritos malignos e eu olhei aquela situação e eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? O que é esse lugar? Eu lembro bem que eu cheguei num pastor, até meio agressivo, eu segurei no braço dele e falei, por que você me trouxe aqui nesse lugar? Que eu ia tirar a vida dele. E ele calmamente olhou dentro dos meus olhos. Eu nunca tinha visto um olhar daquele. Eu lembro que o pastor, ele era baixinho, magrinho, e eu olhei para ele uma forma de intimidar, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você chegou no lugar certo, na hora certa, porque ninguém entra por essa porta se Jesus não tiver trazido. Parece que aquela palavra que ele falou para mim entrou dentro de mim, tirou um peso que eu estava sentindo. Pela primeira vez, eu tinha deixado de ouvir aquela voz dizendo ao tempo todo, se mata e se mata. Eu lembro que o meu pensamento foi, cadê o carro? Eu fui jogar o carro no poste, eu tô vivo, eu tô aqui dentro. Coloquei a mão no bolso, a chave no meu bolso. Eu perguntei ao pastor, o que aconteceu comigo? Ele me explicou o que tinha acontecido comigo, que eu tinha manifestado com espíritos, e eu vi naquele altar de Deus o tribunal para poder trazer uma justiça para a minha vida, porque eu não queria mais sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Comecei as correntes, comecei os propósitos e eu conheci o grupo UFP, que é um grupo que cuida dos policiais militares, dos bombeiros, dos profissionais da área de segurança, e esse acompanhamento me levou a conhecer a palavra de Deus. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu comecei a lutar. Os problemas começaram a ser resolvidos, a depressão, a tristeza, aqueles pensamentos foram embora, fui curado do tumor que eu tinha no peito, o tumor que eu tinha na cabeça, tive um alívio financeiro, só que dentro de mim parecia que eu queria mais e mais e mais e nada conseguia preencher esse interior. Foi quando o bispo me fez uma outra proposta. Ele perguntou se eu estava disposto a ser revestido pela armadura de Deus. Então eu falei para mim mesmo, então eu tenho que sacrificar, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser revestido dessa armadura. Eu preciso disso na minha vida. Essa armadura era o próprio Espírito Santo dentro de mim. Foi então que veio a campanha da Fogueira Santa de Israel. Eu cheguei diante do altar e perguntei para Deus o que eu tinha que fazer nessa Fogueira Santa. E ouvi a voz de Deus. Eu tinha que me entregar completamente para buscar essa armadura. Eu passei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu acordava para buscar o Espírito Santo. Eu li a Bíblia. Eu fui muito audaz ao ponto de falar para Deus, o Senhor não tem outra escolha. Eu lembro bem que chegou a hora de subir o altar, de cumprir o sacrifício. E aquele trajeto até o altar, eu fui contando os passos. De passo em passo, eu falava, eu tenho que receber, eu vou receber o Espírito Santo. Eu quero a armadura de Deus. Eu subi as escadas sem o Espírito Santo, sem essa armadura. Mas quando eu coloquei a minha vida, quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, na mesma hora, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida. Aquela armadura que eu buscava, ela entrou dentro de mim. E dali começou aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Fernando, hoje em dia, é um homem completo. Ele é um homem super presente, faz tudo que ele pode, faz mais do que ele pode pra gente, sabe? É um homem hoje transformado. Dá pra ver que a vida dele mudou completamente. A maneira de falar é mais calmo, no trato com as pessoas. Hoje, até olhando pro semblante dele, você vê que a vida dele mudou. Eu, na minha profissão, sou muito abençoado. O lugar que eu trabalho
eu sou muito abençoado, eu faço atividade física intensa, eu não tenho nenhum problema de saúde. A minha mente hoje é uma mente de Cristo. Senti dentro de mim o desejo de levar para os meus colegas aquilo que eu recebi do altar, aquela armadura. Mas eu aprendi a chegar diante do tribunal. Eu aprendi o caminho de chegar diante de Deus e recorrer à justiça. Então os meus problemas hoje, eu não resolvo na força do meu braço. Eu resolvo diante do tribunal de Deus.